De Ilha Solteira para o Mundo, mais um Eureka Cast no ar. E hoje nós temos mais um, aliás, né? Pré-candidato a prefeito de Ilha Solteira, que a gente tem a honra de receber aqui no Eureka Cast. E William, já antecipa para nós aí as qualificações do nosso entrevistado de hoje. É para já, Alexandre. Nosso convidado de hoje é médico nefrologista, foi vereador por 3 vezes, foi vice-prefeito por 3 vezes e agora é pré-candidato a prefeito de Ilha Solteira. De quem que nós estamos falando? Nós estamos falando do Dr. Emanuel Zinesi. Doutor Emanuel Zinesi, boa noite. Boa noite, Alexandre. Boa noite, William. Boa noite. A satisfação estar aqui com vocês, estar participando do Eureka Cast aqui, que o pessoal tem falado muito bem. Bacana. Então, estamos felizes de estar aqui com vocês. Legal. E é o seguinte, né? Vamos começar falando da vida do Dr. Emanuel. E mais pra frente, o pessoal que tá curioso aí com a parte política, nós vamos falar de política. Também. Vamos perguntar para ele por que pela primeira vez ele é pré-candidato a prefeito. Porque ele já foi vice-prefeito. 3 vezes. 3 vezes vice-prefeito e dessa vez ele decidiu ser candidato a prefeito. Então vamos começar pela vida. Doutor Emanuel, o senhor nasceu onde? Qual cidade? Então, eu nasci em São José do Rio Preto, dia 19/10 de 69. Eu nasci, sou filho de professores, né? Meu pai é o Clóvis, a Sueli. Vou contar mais ou menos como é que foi. E tenho 2 irmãos, né? O Clóvis e a Marlis. A minha irmã hoje ela reside aqui em Ilha Solteira. O meu irmão, ele seguiu carreira militar. Ele foi para Epicar novo, né? Com 13 anos. Foi ex-AFAB. Foi considerado lá 01, era um fenômeno, né? Rapaz. E ele foi até coronel. Aí ele se aposentou em setembro. E ele ia começar, ele era aviador, então ele ia começar a trabalhar em Macaé em 1º de janeiro. E, infelizmente, dia 17 de novembro, ele foi assassinado, né, em Rio Preto. O pessoal do PCC, ele não tinha nada, já estava aposentado, não tinha nada que... Mas aí teve o latrocínio, teve roubo de armas, roubo de fardamento dele. Que ano que foi? 2000 e... Foi em 2000, faz 8 anos. 8 anos. História, hein? Nossa, 8 anos. Então, foi bem assim. Então, infelizmente, a gente tá hoje sem ele, né? E eu tô aqui. Vim para cá em fevereiro de 1996. Morou então em Rio Preto, ali, nasceu em Rio Preto, os pais moravam lá e ficou até mais ou menos 22 anos lá. 22 anos. Aí vim para cá com a possibilidade de montar o centro de hemodiálise de Ilha, né? O Dr. Edson, que era médico também, se formou na mesma faculdade que eu. Eu entrei na faculdade em 88, me formei em 93, na FAMERP, né, de São José do Rio Preto. O Dr. Edson tinha sido, se eu não me engano, das primeiras turmas lá. E aí ele foi saber se tinha nefrologista. O Dr. Reinaldo também tinha me dado aula na faculdade, já estava aqui em Ilha Solteira, Reinaldo Carlesse. E quando eu cheguei aqui, existiam 4 pacientes só que faziam DPI. É uma diálise, né, que é feita peritoneal, na barriga. E tinham 4 máquinas, só que estavam inoperantes ainda. E aí a gente começou um trabalho, né, de montar esse centro de hemodiálise, buscar esses pacientes que estavam indo para Araçatuba e para São José do Rio Preto. 3 vezes por semana você fazer uma viagem dessas, é uma viagem longa, né? Sim. E a gente começou a crescer e a ter esse pessoal com a gente. Hoje nós temos 104 pacientes no centro. E graças a Deus, as máquinas, hoje a gente tem cerca de 21 máquinas, né? Então, o centro é de ótima qualidade. A nossa água tem a melhor purificação possível. Eu lembro que quando o Frei que eles pegaram o hospital, né? A gente estava à frente e eles queriam mudar o sistema de água. Aí eles perguntaram o sistema melhor que teria, era igual ao do Einstein. Tinham 3 orçamentos, eles pegaram o melhor, que é o do Einstein, né? Bacana. Então a gente tem muita segurança no tratamento que a gente faz, a gente tem muita possibilidade de fazer assim melhor, né?
os banhos são os melhores, as linhas são as melhores. Então a gente veio para cá para montar esse centro e graças a Deus é um centro que está aí. O senhor chega aqui em Ilha Solteira já era emancipada quando o senhor chegou? Quando eu vim para cá, eu vim conhecer aqui em dezembro de 1995. Já estava emancipada. Já, né? Eu peguei o processo onde a Bauruense estava saindo do hospital, porque eles que estavam ali coordenando o hospital, e estava entrando a ISA, né, na época. Eu lembro que eu peguei bem a transição, né? Sim. Então a CESP estava deixando de cuidar, né, do hospital e estaria uma associação pegando. Mas eu vim, a cidade já estava emancipada. Mas você fazia transição da CESP para... Olha, quando eu cheguei hein? Complicado, hein? Eu lembro que a enfermeira ganhava mais do que o médico em Rio Preto. Era CESP, Era né? CESP. Então, e aí fica complicado, né? E aí teve uma diminuição, né? Teve uma adequação de tudo isso daí. Eu lembro que eu peguei bem uma época, mas a gente vai se adequando e vai montando, e o hospital teve um crescimento assim brutal, grande, né? Nesses anos todos, né? Pelo que eu cheguei, pelo que hoje a gente está aí, e a gente vê que os freis, né? A presença dos freis aí, eles deram realmente uma boa guinada no hospital, né? E o pessoal reclama muito de saúde, né? Aí na cidade, porque não morou fora. Quem mora em cidade maior sabe como é difícil a saúde, e a gente aqui não tá ruim, não. Pode falar assim, porque só quem morou fora, eu já morei bastante tempo fora, eu sei como é que é. Saúde aí pra fora não é fácil, não. A gente, ali na hemodiálise, a gente tem 16 municípios, né? E a gente faz o acompanhamento pré-transplante e depois acompanha o pós, né? E a gente vê a dificuldade dos pacientes de fora para fazer os exames. Então, os de ilha, a gente consegue rapidinho que os exames sejam prontos, né? Os de fora tem uma dificuldade, às vezes, com um mínimo ali que não consegue fazer, né? Então, por aí, a gente já sente, pelas medicações também, que às vezes eles têm que tomar. Então, você fica até meio... Porque os daqui a gente consegue com muita facilidade, medicamento, tratamento, e os que são de fora a gente vê que a gente tem que justificar, tem que fazer uma carta, pedir com urgência. Então, a gente vê que realmente eles têm mais dificuldade do que ilha. Eu acho que ilha ainda, a nossa saúde, ela está privilegiada. Exatamente, tá bem estruturado. O senhor conhece o Dr. Edson, então, desde desde a faculdade, né? Desde os 20 anos de idade. Quando eu entrei, ele já não estava mais, mas ele fez história lá, porque todo mundo falava do Dr. Edson já na faculdade. Já né? era bom de comunicação, já então. Era bom de comunicação, o pessoal conhecia ele. E quando eu cheguei aqui, né, ele já era um símbolo aí da cidade, né? Já era o prefeito? Quando eu cheguei aqui, ele estava como prefeito. Já era prefeito, já, né? Ele era o prefeito, depois foi o Sebastião, né? E eu lembro que quando eu vim para cá conhecer a primeira vez, eu parei na entrada da cidade, na saída, e falei, eu vou ficar nessa cidade. E eu trabalhava no instituto e eles fizeram uma oferta para mim lá. Eles falaram assim, vai um ano você pode escolher ou a França ou a Inglaterra e você volta e trabalha aqui com a gente. Ou vir para cá. Mas quando eu vim para cá, eu parei ali na entrada, eu tive certeza que eu ia voltar para cá. E depois, realmente, em fevereiro, eu estava aqui e estou até hoje. Não perdeu a possibilidade de conhecer a Europa, né? Mas eu não me arrependo, porque aqui eu acho que eu consegui fazer ótimos amigos, a gente consegue trabalhar bem. Tenho minha família aqui, né? Construí minha família aqui. Casei com a Natália, que era daqui. Nós nos casamos em 2009. Nós estamos 18 anos juntos, né? Mas tive meus filhos aqui, tive o Emanuel, o Eduardo, a Emanuela Clara. Então, hoje a minha vida é aqui. Eu me sinto bem mesmo, muito mais ilhense do que Rio Pretense. Então, passou um bom tempo aqui, né? Construiu muitas raízes por aqui, né? Que é importante. Amizade. Sim, com certeza, William, com certeza. Isso é importante. Então, um médico nefrologista, ele cuida dos rins. Isso.
A especialidade são os rins. Eu fiz acupuntura também, né? Sim. Então, a gente tem um trabalho de acupuntura associado, eu gosto, eu acho que é uma medicina alternativa que ela dá um bom resultado, né? E eu fiz a parte de nefro, né? Eu trabalhava muito com transplante renal. Nós chegamos a fazer 4 transplantes aqui. Nós tínhamos o credenciamento do transplante. Infelizmente, na época que a gente estava aí, um outro grupo ganhou a política na época, fez uma intervenção no hospital e eles não repactuaram o transplante. Nós perdemos. Inclusive, eu estava com um paciente internado para fazer o transplante e na época, como eles não tinham repactuado, porque a cada 2 anos você tinha que fazer isso era uma coisa administrativa, talvez por eu estar à frente, e eles não fizeram o recredenciamento e nós perdemos, né? Aí foram mais 2 anos até que esse grupo saísse, né? Que era o grupo do Dilson, que estava na época. Sim. E aí a gente tentou atrás desse transplante, só que quando a gente implantou o transplante a primeira vez, a exigência é que você tivesse uma UTR. Uma UTR a gente tem 1/4 para o transplantado, receptor e o doador. E quando a gente foi tentar o recredenciamento, a gente precisava de ter uma UTI 2. E na época a gente não tinha essa UTI 2. E aí a gente brecava nessa parte do checklist para poder conseguir o transplante novamente. E agora que a gente está com a UTI 2, pós a pandemia, nós tivemos aí a abertura da nossa UTI, né, que a gente lutou muito para ter essa UTI, para poder fazer essa UTI. A nossa UTI do hospital ela é maravilhosa, são 10 leitos de UTI, com tudo que tem de melhor, com os melhores aparelhos. Se vocês não conhecem, seria bom vocês fazerem uma visita, é muito boa. E agora a gente está tentando o credenciamento novamente. Nós começamos esse processo no final do ano passado. Vamos aproveitar que o Dr. Manuel, além de médico, é o vice-prefeito. Então ele pode responder em parte aí tirar essa dúvida aqui que me surgiu agora. O hospital, como é que funciona a administração do hospital? O hospital ele pertence à prefeitura, pertence ao estado. Como é que funciona essa logística aí de administração do hospital? O hospital, Alexandre, ele pertence ao estado. Só que o estado, ele nomeou o FREI, a associação, né, Lar São Francisco, para administrar o hospital. Porém, então quem administra o hospital são os FREIs, né? É a Associação Lar São Francisco, que é a sede em Jaci, e eles fazem essa gestão aqui. E o pronto-socorro, quem administra são os FREIs também. Porém, quem dá o subsídio, o suporte para o pronto-socorro é a prefeitura, é o prefeito. Então a verba que vem para o hospital, parte é da prefeitura, parte é do estado. E parte federal também. E parte federal. Isso é importante o pessoal de casa entender, né? Como é que funciona a logística. Então aquela reforma que está tendo no hospital, ela é verba federal, estadual? Aquela reforma é o que eu sempre falo assim para os vereadores, né? Uhum. O vereador, ele tem a função de fiscalizar. Mas eu acho que o vereador ele tem outras coisas que ele pode ir atrás, né? Então, verba, recursos, junto aos deputados, que o deputado, quando chega na época da campanha, ele quer o nosso apoio. Só que a gente tem que pedir esse apoio para ele também. Uhum. Eu sempre que trabalhei para deputado, eu nunca recebi R$1. Eu nunca trabalhei para receber dinheiro para mim. Sempre foi em prol do hospital, na verdade. Sim. Por exemplo, aquela reforma que a gente está tendo do pronto-socorro, a verba foi o deputado, na época, o Geninho. Ele estava como deputado federal e ele era presidente do meu partido e eu pedi para ele 700 mil. Na época, o Otávio também, a gente estava no mesmo partido, então foi um pedido nosso para que ele desse para a reforma do pronto-socorro. E é difícil ele direcionar um montante desse assim, né? Assim como a reforma que está tendo dentro do centro cirúrgico, uma reforma de 2,5 milhões, tem uma verba grande que foi o Rodrigo Garcia que deu, a pedido nosso também. E da reforma das alas. Então, às vezes a gente ganha, e outros vereadores também pediram, né?
Então a gente tem verba ali de vários deputados, né? Para reforma da ala, para custeio, para reforma da cozinha, né? Então, eu acho que isso é importante. Além da gente fazer o trabalho de fiscalizador, de estar Sim. presente junto aos projetos, estar analisando, a gente também ter essa participação. Uma participação que você pode estar correndo atrás de verbas, de projetos, Isso. né? Para poder estar melhorando o que for, né? O meu caso foi muito ligado à saúde. Apesar que a gente tem outras áreas que a gente também tem corrido atrás, tem conseguido algum sucesso aí. Então, eu acho que é esse pensamento que a gente tem que Então, ter. só reforçando, além daquilo que a população vê quando passa, né, está sendo feita uma reforma no pronto-socorro, então há uma reforma também em centro cirúrgico ocorrendo. Sim, o E centro muitas cirúrgico. vezes a maioria da população acaba não adentrando, né. E é importante falar sobre isso, né. A reforma do centro cirúrgico está ficando muito boa. As salas vai ficar um espaço e o pronto-socorro também. Então, eu acho que daqui a um tempo vai dar para sentir assim a diferença E que a gente demora um vai ter. pouco porque a verba não vem de uma vez, né? Ela vem sendo liberada, é isso? Porque Isso, a acaba, o pessoal verba fala, demora, tá reformando, demora, mas como a verba veio a de vários. verba, vários locais ela vai sendo liberada de acordo com que você vai fazendo a reforma, né? Então, Tem e previsão para terminar aquela reforma, olha, mas a gente tem uma parte do estacionamento que também tem que estar resolvido ali para poder ter o fluxo, né, de carro. Mas eu acredito que esse ano ainda seja liberado aí o pronto-socorro. bacana. Legal, E isso é também o bom. centro cirúrgico. É top, isso é bom, Vai melhorar bastante um pra centro gente ali. cirúrgico bom, 2 unidades de UTIs, né, é importante, total de quantos leitos? A UTI ela tem 10 leitos, né, 10 a leitos, gente tem 10 leitos. A muito bom. reforma das alas que elas foram feitas, né, a gente tem lá a ala SUS, convênio que a gente fala, a Aham, pediatria, o berçário, é muito bem feito, o quarto é um quarto, assim, que não tem diferença se é o convênio, se é o SUS, isso não existe, né, no hospital, essa diferenciação. Então, o paciente que entra ali, ele se sente bem. Ele tem a televisão, ele tem o banheiro próprio, ele tem muitas vezes até a geladeira junto. aham. Então, assim, é muito bem, é uma parte humanizada, muito, muito bem feita ali. E a É ilha atende importante. as cidades em volta aqui, né? Sim, a gente tem atendimento de 16 cidades que são pactuadas, mais cidade do Mato Grosso, que não seria pactuado, mas que vem para cá, que Acaba acaba vindo. drenando para Aham, cá, né? exato. Então o atendimento ele acaba sendo feito, né, para essas cidades. Na verdade, se a gente for fazer assim o entorno, dá mais ou menos 21 cidades que acabam se ocupando aqui do nosso hospital. Bacana, Bastante, é uma isso é informação bastante. importante da É, população saber, né? Porque às vezes exatamente. é o que a ideia do podcast que também é trazer esses problemas locais, essas questões locais que às vezes as pessoas falam sem conhecimento e explicando É, começa a entender melhor que ó, a demanda 21 cidades 21 e acaba cidades. se reportando ao hospital Ao da nossa hospital da cidade nossa aqui. cidade, E exato. uma cidade do tamanho de Ilha Solteira. É difícil você achar uma cidade O que tem o porte nosso da ilha e tem um hospital. um hospital grande como esse, né? É, Nós temos Exato. ali 160 leitos, né, no hospital. O nosso pronto-socorro, ele tem uma média, que o pessoal, eles às vezes reclamam muito assim do pronto-socorro, às vezes do atendimento, da demora, Sim. mas a gente tem uma média muito grande de atendimento do pronto-socorro. A gente chega a atender ali em 12 horas 130 pessoas, né? E se você colocar isso, tem as emergências, né? Então, uma parada, uma intubação, um paciente mais grave, ele acaba ocupando muito mais o médico, né? exato. Então, isso daí demanda uma demora e às vezes isso acaba complicando as pessoas que estão esperando, né? A gente sente por isso, mas infelizmente é porque a demanda é muito grande. Demanda é grande. Explica para nós um pouco como é que foi a sistemática no período da pandemia. A ilha acabou atendendo também uma demanda boa de fora, né? Na pandemia, nós conseguimos pegar uma ala inteira, deixar só para atendimento de Covid. E a nossa UTI, que a gente estava tentando credenciamento como UTI geral, que não estávamos tendo sucesso, Aham. nós conseguimos com a pandemia. Nós conseguimos credenciar a UTI, uma UTI Covid. E ali a gente
atendeu. A pandemia foi o argumento, né? Que acabou... Foi o que precisou, porque não tinha leito, né? Aham. Então nós tínhamos mais ou menos 38 leitos de SUS ali para poder atender só o Covid, fora a outra ala que continuou os atendimentos normais, né? E nós tínhamos a UTI com os 10 leitos, né? Foi um período muito complicado, né? A gente estava lidando com uma doença que não tínhamos tanto conhecimento. A gente estava tendo que fazer, às vezes, medicamentos, ter algumas que eram coisas que estavam surgindo naquela hora, né? Não tinha um estudo, né? Sim. Tudo que a gente vai fazer na medicina, você já tem uma coisa comprovada, o estudo, tudo certo. E ali a gente estava tendo que ir por aquilo que estava dando mais certo, né? E infelizmente foi um período muito complicado. Foi muito triste, né? Perdemos muitas pessoas aí muitas pessoas queridas aí, mas conseguimos passar. Hoje a gente tem a vacina, né? Tem até uma coisa contraditória em relação à vacina ou não, mas diminuiu. E os sintomas, né? Eles diminuíram. Hoje tem bastante Covid. A gente tem feito testes ali, a gente tem pego muito Covid. O que aconteceu? Criou imunidade? Então, na verdade, criou-se a imunidade, eu acho que pela vacina. Isso a gente não pode tirar o mérito, apesar que a gente vê os efeitos colaterais que às vezes a vacina causa, né? Sim. Mas criou-se, né, essa melhora do quadro clínico, mas a gente tem pego bastante. Assim, 10 testes que são feitos, 7 têm dado positivo, né? Então a gente teve esse aumento agora. E os sintomas são sintomas de gripe mesmo. Agora, são sintomas de coriza, dor de cabeça, tosse, espirro, um sintoma gripal mesmo, né? Sim. Só que aí você tem que fazer o diferencial, dor de garganta, né? E aí você faz esse diferencial. Às vezes, algumas pessoas acabam desenvolvendo um quadro pulmonar, né? Que aí já é um pouquinho mais complicado. Mas tem dado certo o tratamento, a gente consegue tratar hoje com muito mais facilidade. Foi um período sombrio, né? Pandemia foi ruim para todo mundo. Foi, e para todos os setores, ninguém ganhou. tudo, A pessoa né? fala, tem gente que lucrou na pandemia, nada. Mas se você perdeu uma pessoa, já não valeu lucro nenhum, não valeu nada. Não valeu nada. Com foi certeza. Um período tenebroso para todo mundo. Ficou a lição, né? Ficou a lição para todo mundo. A gente aprendeu bastante nesse período. Nós tínhamos um grupo de médicos, né? Que a gente criou pela pandemia, né? Então tinha um grupo de São Paulo, tinha um pessoal de Campinas, né? De Jundiaí, de Rio Preto. E eu estava envolvido nesse grupo daqui, né? E eu lembro que, assim, o índice de mortalidade era muito grande, né? De cada 10 pacientes, a gente conseguia 2 aí sair, né? Num período específico. Então, muito ruim, né? Um quadro, assim, bem complicado. E eu lembro que eu peguei Covid de um paciente que estava na ala, tinham feito um diagnóstico que não era, eu fui examinar o paciente, estava só com a máscara e eu peguei. No período, eu peguei até no período entre Natal e Ano Novo. Passei meu Ano Novo dentro de um quarto. E eu lembro que eu participava desse grupo. Nossa, esse período eu tive que não estar presente no grupo, porque eles às vezes falavam de paciente jovem, né, que internava de manhã e à tarde. Falecia. E aí eu já me imaginei, né? Tava obeso, tava do jeito que era pra... Tava obeso, tava hipertenso, né? Então eu falei, bom, vou... Mas foi um período bem complicado. Tenso. É bem tenso. E é que eu tô falando, Ilha Solteira recebeu muito paciente de fora na época da pandemia, né? Recebeu eu lembro que vinha ambulância de tudo que é lugar, aí trazia pra cá. Os hospitais em volta não tinham suporte. Vinha pra cá. E a gente, assim, tinha esses 10 leitos na UTI, tinha aquela ala inteira, e ainda nós tínhamos que abrigar no pronto-socorro, nós deixamos uma sala com 4 leitos com pacientes de Covid. E a UTI, então, ela foi inaugurada ali no meio da pandemia ou um pouquinho mais no começo? Não, aí ela ficou como Covid. Depois que passou, aí nós conseguimos, né? Isso assim, é uma coisa assim de muita luta, tá? Vai para Brasília, vai para São Paulo.
Então a gente teve o pessoal da administração do Frei ligado, o Frei, o Otávio, os vereadores, assim, todo mundo fazendo uma força-tarefa para conseguir o credenciamento dessa UTI, né? Aham. Eu mesmo fui para São Paulo várias vezes, né? Então, aí quando nós conseguimos como UTI 2, porque senão, acabado a pandemia, a UTI ia acabar. Sim. Não ia ter o credenciamento para continuar o Tá. tratamento, né? Então nós conseguimos, graças a Deus, que fosse credenciada a UTI. É uma coisa que o pessoal precisa entender, né, é é que não basta você estar só na função do cargo, né, quando se fala uma vida pública, é a busca contínua de recursos. O que precisa entender é o que é Ilha Solteira, com 25.000 habitantes, a nível de Brasil. Então, é o papel fundamental ali que você falou dos vereadores, prefeito, vice-prefeito, toda uma Todo equipe mundo, trabalhando em prol do coletivo. Essa é a função. com Então, certeza. você está vendo uma reforma ali, você está vendo pintar uma parede, ou isso ou aquilo, trazer um leito, uma UTI. Existe um trabalho administrativo, uma gestão que é feita e ela é feita de forma pesada, imagino, aí você pode dizer ou não, que suga muito A de quem energia, faz a com energia e certeza. que quando consegue é aquela vitória, né, a gente É, conseguiu. E às vezes quem está em casa não participou, não sabe a dificuldade que é, né. William, tem até o tomógrafo nosso, você falou isso aí, agora nós que conseguimos o tomógrafo. E foi também uma luta. Nós conseguimos também através do Geninho, do Rodrigo. Tomógrafo é um É a equipamento tomografia, para fazer a É tomografia, mais ou menos qual que é o computadorizada. valor de um aparelho desse daí? Olha, hoje deve estar aí uns 300.000 para Ah, cima. hein, 300 É mil. caro. E nós conseguimos o aparelho, né? Então, as documentações necessárias também, o lar também lutando para isso. Aí nós conseguimos esse aparelho. Porém, o aparelho não tinha credenciamento pelo SUS, né? Aí foi onde era o problema. Nossa. Como que você tem o aparelho que é ganho, né? O Estado ajudou todo mundo e a gente não tinha. E eu mesmo tinha feito vários relatórios, fomos para São Paulo, aí ficou nisso. Aí nós estávamos tentando a verba para poder conseguir credenciamento pelo SUS, né? Eu lembro que eu entrei em contato na Secretaria de Saúde e pedi para poder ter uma reunião lá. E quem atendia nessa reunião era um senhor chamado Nelson Yaxuda. E o pessoal falou: "Isso, mano, você não vai conseguir e tal". Eu falei: "Bom, não custa tentar, né". Pois ele ligou um dia à tarde, né, a assessora dele, e falou: "Ó, amanhã tem uma reunião aqui, 9 horas". Aí eu lembro que eu troquei o meu dia de sobreaviso, o doutor Reinaldo, a doutora Débora ficaram ali para mim, né, na clínica e na Nefro. Peguei o ônibus, fui para lá à noite. Chegava lá, saía 9h30, chegava lá às 7 da 6, manhã, 6, 7. 6h30 da Aham. manhã. Aí eu fui lá para a secretaria, e eu lembro que tinha um sofá assim, sentei naquele sofá lá, fiquei esperando o horário da reunião, Sim. e eu dormi Pagou. no sofá, Olha, sentado. que história, E hein? eu acordei com ele me chamando: Aham. "Doutor, o senhor vamos para reunião?". Eu falei: "Ó, você me desculpa, né, porque o que que acontece, eu não consigo dormir em ônibus. Eu passo a via pode ser, e era ônibus convencional, eu não me importo, Sim. né, mas eu não consigo dormir nem em leito, né". Então, eu cheguei lá, e aí ele me acordou, assim, ele me chamou e eu falei pra ele, eu falei: "Olha, você desculpa, eu viajei a noite inteira, não dormi, mas eu vou te falar uma coisa, foi a melhor coisa que aconteceu". Ele chegou em mim e falou assim: "Ó, eu vi seu esforço, eu vou ver. Nós não temos verba nova, mas eu vou ver nos locais onde faz tomografia, a sobra que tem, que eles não estão usando as guias, né, as AIHs que a gente fala. Sim. E eu vou passar para você". Aí eu deixei o telefone, deixei o e-mail da secretaria, né, e vim embora. No mesmo dia, falei aqui, o pessoal falou: "Olha, mano, eu acho que Dormiu na hora ele errada. não, ele não vai". Pois você acredita que depois de 2 dias ele tinha conseguido fazer o levantamento e nós conseguimos 130.000 de guias para De fazer guia. tomografia pelo SUS. E estamos até hoje fazendo. Hoje a gente realiza aí muitas tomografias, aí a gente faz diagnóstico, graças a Deus,
para nós, assim, é o que tem de melhor. Porque a gente consegue chegar no diagnóstico rápido, a gente consegue ter, né, esses diagnósticos aí que às vezes precisa de uma agilidade, uma neoplasia que ia demorar até conseguir, a gente consegue muitas vezes detectar aqui na nossa cidade com esse aparelho. Então hoje a gente realiza Bacana, hein? cerca de umas 300 aí, tomografias aí. E essas Legal. conversas não funcionam por telefone, né? Não tem jeito. Você Não tem que ir lá funciona, Tem que ir lá. pessoalmente. mas foi a melhor cochilada que eu acho que eu tive. Se não tivesse É. acontecido isso, ele não tinha Criou se conexão, né? sensibilizado. Eu acho Criou que uma sim. conexão, né? Falou, É. poxa, O cara ele falou o esforço do cara, dormiu no sofá. Mas foi na muito época você era bom. vice-prefeito? Na época eu era Pô, o vice-prefeito. cara é vice-prefeito, Na época tá era dormindo aqui no meu Tá sofá. dormindo no sofá pra Eles estão pegar uma... precisando mesmo. É. Mas Estão eu precisando. dormi sentado, mas assim, mas foi muito bom. Hoje a gente consegue, graças a Deus, fazer um atendimento melhor, né? Dar uma Exatamente. priorizada aí, a gente consegue fazer diagnósticos que não consegue só com raio-x, precisa de um aparelho a mais, assim, uma sofisticação, né? Então é importante. O nosso hospital, ele tem uma, uma grande característica, ele consegue resolver muita coisa, ele consegue fazer o diagnóstico, então eu fico feliz de ter ajudado nessa parte aí. Que bacana. Legal, bacana. O doutor Emanuel, antes da gente vai conversar daqui a pouco sobre política, mais propriamente dito, mesmo porque o senhor é pré-candidato a prefeito de Ilha Solteira. Seus pais são vivos? Sim, Seus pais são minha vivos? mãe ela mora aqui em Ilha, já Sim. foi vereadora, né? Foi Já vereadora. foi vereadora. E meu pai, ele tá morando em Santa Fé atualmente, são separados. Dos pais, qual que é a maior lição que o senhor carrega para a vida? Olha, eu tive uma educação assim, mas eu tive uma educação que a gente sempre aprendeu que tem que respeitar muito as pessoas, né? E ter amor em tudo que faz, né? Sim. E graças a Deus eu acho que isso a gente está conseguindo passar para os meus filhos, né? Então, eu acho que a gente teve assim, nós tivemos uma educação baseada em respeito, né? Uhum. E baseado em amor, né? Fazer tudo com amor, fazer tudo com o melhor possível, né? Que a gente possa fazer. E sempre respeitar o próximo e levar isso para a vida. Porque tem gente que pensa Legal. que a melhor coisa que um pai e uma mãe pode deixar é dinheiro, né, para os filhos. Na verdade, é valores, né? Com certeza. Valores. É o Valores. valor que a gente tem, né? A honestidade, o respeito ao próximo, o amor, né, que a gente tem que colocar e, enfim. E eu acho que isso daí é uma coisa que eles prezaram mesmo, né? Se você conversar com eles, eles mesmos você vai estar sentindo isso, né? De Eu cada um deles. usar aqui aquela... Tem até no meu Instagram, pessoal. Quando a gente para pensar sobre a vida, no final o que importa é que diferença que nós fizemos na vida das pessoas. Sim, Então é sobre pessoas, não é sobre só viver. com certeza. Essa é a grande Essa, É o essa é grande grande, X, né? é o grande É. X. É isso. Então, nós Exato. falamos já um pouco da parte profissional, um pouco de família. E eu queria entrar. A gente já viu que da parte profissional o senhor já fez bastante pela cidade, né? Só quem passou pelas suas mãos lá vai, né, pode reconhecer. Aí, de repente, nessa trajetória aí profissional, familiar, o senhor resolve entrar pela primeira vez para a política. Que ano que foi? Quem que chegou e falou, eu devia ser político, tal, tá? Quando veio essa ideia aí de entrar para a política pela primeira vez? Olha, essa ideia veio ia fazer 3 anos que eu estava em Ilha, e eu trabalhava em São Paulo, a cada 15 dias eu ficava na equipe de transplante do Hospital do Rim. Então, cada 15 dias eu ia para lá, ficava sexta, sábado e domingo e voltava. E aí o pessoal, o doutor Edson, junto com os médicos, eles queriam organizar alguém da saúde para sair candidato. Fizeram uma reunião que eu não estava presente. Aí a doutora Silvete, na época, e o doutor Carlos Eduardo me ligaram. Ô, Emanuel, nós votamos aqui, nós vamos querer que você seja nosso representante para a saúde, não sei o que e tal. Eu falei, mas eu
eu não tô candidato, Que né? reunião Não, é que reunião é essa? Meu Não, nome. nós vamos reunir daqui 15 dias de novo. Eu não tava dali 15 dias. Aham. Aí nesses 15 dias fizeram uma votação, né? Uma votação que eu não estava, eu estava trabalhando em São Paulo. E aí nessa votação, eles dois me ligaram de novo. Ô, Nel, você foi em primeiro lugar, você tem que ser o candidato, você é o nosso candidato da saúde, vai nos representar. Quando eu cheguei, eu falei, bom, eu vou ver quem que tá em segundo. Era o doutor Nilson, né? Essa bola pro Aí eu segundo. cheguei nele, eu vi qual que era a dificuldade que ele ia ter. Eu falei, ó, a dificuldade é essa, porque você tem que se afastar, sair do cargo, e você perde, né? É, monetariamente para você é ruim, Financeiramente. né? Eu falei, ó, não, sai você e o que eu recebi esse período, então eu te dou, né? No posto e tal, a gente faz esse. Aí ele falou, não, não, doutor Edson já falou que você ia fazer isso. E eu não tinha falado pra ninguém. Você ia querer E eu não vou passar. aceitar, porque você vai ganhar e eu não ganho. Ah, E no final das contas, um dia eu tava lá na hemodiálise, e o seu Otacílio, que fazia parte do grupo do Edson, ele é pai da Márcia. Da Márcia, que dá aula de natação, perfeita, a Marcinha é muito boa, irmã da Alessandra. Ele foi lá conversar comigo, ele chamava Otacílio. Ele ficou quase uma hora, mas ele foi de uma... Ele conseguiu me convencer. Foi cirúrgico. Ele conseguiu mostrar para mim que, mesmo na política, eu ia conseguir fazer muito mais do que eu estaria fazendo. Na época, eu estava tentando trazer para cá, porque eu dava aula, né? Eu aham. dava aula na faculdade. Eu dava aula na faculdade em Rio Preto e dava aula em Fernandópolis, né? E na época, eu estava tentando trazer para cá a faculdade. E até foi muito avançada. Faculdade de medicina. Faculdade não. De... Na época, há 20 anos atrás, 23 anos atrás, Sim. a Unesp tinha feito uma pesquisa e para saber qual curso que a população tinha vontade que eles empregassem na Unesp. Sim. E tinha dado enfermagem, porque tem a escola técnica de enfermagem, só que não tem a faculdade. Né? Como eu tinha uma ligação boa com a Unesp, eles vieram falar comigo. Eu dava aula na faculdade de Rio Preto e em Fernandópolis, e eles falaram que eles não tinham, dentro da grade deles, professores. Eles iam ter que ir nessa parte de humanas, né? Sim. Eles não Sim. iam conseguir trazer os professores. Com essa ideia, eu levei para o Júlio César André, que era o coordenador do hospital da FAMERP, e ele abraçou. Então ele começou um processo junto ao MEC para a gente trazer a faculdade aqui de enfermagem, farmácia, fisioterapia, psicologia e biomédica. Só tínhamos aqui na região a fisioterapia de Santa Fé. Então ele conseguiu a aprovação do MEC, ele conseguiu a vistoria do laboratório, onde hoje é a ETEC, né? Tem um laboratório lá que era da CESP, então ele conseguiu que ali pudesse ser feito as aulas, né? Ministradas as aulas. Porém, aquele ano que aí ele me convenceu a ser candidato a vereador, e realmente ele falou, Manuel, esse daí você vai conseguir dar um salto muito maior, né? Aham. E junto com o Edson, eu acabei assim, empolgando, e eu falei, não, eu vou então, vou ser candidato. Só que naquele ano lá da eleição, o Dilson ganhou e nós perdemos a eleição. Só que eu ganhei como vereador. Eu trouxe o professor para cá, eu levei à prefeitura, mostrei para o Dilson, mostrei para todos os participantes lá dele, falei para eles pegarem aquele projeto para eles, porque quando ele estava apresentando o projeto, o Dr. Júlio, ele falou, olha, nós vamos trazer fisioterapia, enfermagem, biomédica e psicologia. Depois de 2 anos eu vou pedir farmácia, porque farmácia tem o custo da vidraria. E depois de 3 anos eu vou trazer medicina. A medicina foi até uma surpresa para mim, porque eu não pensava que... Veio no pacote. veio no pacote. Aham. E eu falei, olha, vocês tomem isso para vocês e finjam que eu não participei disso, mas continuo que para a cidade vai ser importante. Mas depois de 3 meses eles não quiseram continuar com isso aí. Encontrei esse professor uns 3 anos depois e ele me falou. E esse mesmo professor foi o que implantou em Votuporanga, em Fernandópolis e agora implantou aqui em Santa Fé. E agora ele está em Lisboa.
está implantando lá uma pós-graduação. Então, encontrei ele no shopping, ele falou, Manuel, um dia me ligaram, em Rio Preto, né? Eles falaram que não tinham mais intenção de continuar e acabou aí o projeto. E eu, inclusive, há uns 4 meses atrás, em uma conversa com o Dilson, eu coloquei que 2 coisas eu fiquei muito aborrecido com o governo dele, que foi essa perda da possibilidade da gente ter hoje aqui uma cidade totalmente diferente. Se a gente tivesse trazido essas faculdades, até medicina, né, que ele conseguiu implantar em outros locais, e o transplante, né, que foram 2 coisas que eu acho que não deveriam ter sido, talvez, para o lado político, né? E eu acho que a cidade perdeu muito. Hoje a gente vê Votuporanga, a gente vê Fernandópolis, existe, que nem o Carlão Pignatari fala, Votuporanga antes da faculdade e depois. E Fernandópolis também, eu dava aula lá. Quando eu dava aula em Fernandópolis, a gente chegava lá numa ruinha, eu dava aula para enfermagem, para psicologia, fisioterapia e farmácia, né? Quando chovia, você tinha que colocar umas palafitas lá, porque você entrava na terra e para não chegar lá com o pé tudo sujo, né? E hoje não. Minha esposa fez faculdade em Fernandópolis e é uma cidade à parte. Você tem um bairro inteiro só de estudante. Então, infelizmente, eu acho que a gente perdeu. Eu acho que Ilha Solteira é uma cidade que a gente tem dificuldade para trazer empresas, indústrias, né? Por causa que a gente começa aqui, você dá tudo para a pessoa. Ó, você vai ter aqui você vai ter esse galpão, você precisa de quê? Você precisa disso. Mas a hora que ela vê o imposto, e ela atravessa a ponte, lá tem isenção ou tem um imposto muito baixinho, ela não fica aqui. Então, acho que uma das tendências que Ilha Solteira tem é esse crescimento em termos de estudo, né, de faculdade, junto com saúde, que a gente vê aí, por exemplo, a Unesp, né? A Unesp tem 3.200 alunos, tem 160 professores, tem 270 funcionários. Quer dizer, a Unesp, quando o pessoal está de férias, a cidade sente, né? Então, a Unesp, ela faz parte, né? Então, eu acho que a Ilha Solteira, ela poderia hoje estar muito melhor, 20 anos depois, muito melhor em termos de tudo, em termos de saúde até. Agora, em Santa Fé, está tendo uma faculdade, vocês vão ver depois que começar as primeiras turmas, isso vai disparar, né? Tem que trazer pra Ilha Solteira. Aproveitando, eu tô observando a sua camiseta. Tá por baixo aí, falando de avanço, de tecnologia. Eu até... Projeto Ilha Admirável. Ilha Admirável. Comenta um pouco sobre ele. Esse projeto aqui, eu até coloquei aqui, quero dizer que é um projeto apartidário. Então não é da prefeitura atual esse projeto. Não. E eu nem quero que fique isso como partidário, porque eu tenho até preocupação de que às vezes alguém queira depois prejudicar, como aconteceram com esses projetos. Esses dias nós recebemos aqui a Cida Forte, né? E ela falou muito sobre o projeto e ela falou exatamente o que o senhor falou. A ideia não, o projeto é apartidário e o próximo prefeito, que seja o senhor, que seja outro, que dê continuidade, né? Você acabou de citar um fato aqui que, por razões políticas, acabou atrapalhando aí, né? Não veio o projeto que o senhor tinha em mente. E o Ilha Admirável, o pessoal não quer que seja, né? Eu vou só voltar numa coisa. Essa vontade que eu tenho da faculdade aqui, ela não morreu. Durante 20 anos estou tentando. Agora, consegui contato com o professor. Até depois, se vocês quiserem, dou até o contato deles para vocês checarem, conversar com ele. É uma pessoa que está lá em Lisboa. Mas eu falei para ele que eu quero muito da gente colocar a faculdade aqui. Ele hoje é o coordenador dos 3 cursos. Ele faz online a coordenação dessas três faculdades aí. E a gente quer muito que ele venha para cá e implante isso novamente. E aí, uma curiosidade aqui. Caso ocorra a implantação, tudo deu certo, vai implantar a universidade. Já tem em mente um local, a infraestrutura? Como que é o processo nesse caso? Então, naquela época lá, nós tínhamos já tudo mais ou menos certo. Agora vai depender como vai desenrolar. Gestão, muito trabalho, muita atenção. E muita coisa para a gente poder chegar. Mas eu acho que, na verdade, na época, você tinha um projeto de iniciar onde está hoje a ETEC, e depois tem um projeto para uma construção da faculdade junto ao hospital.
Tem uma área imensa lá, ali. que aí você pode já fazer a junção. Aquela parte de baixo do hospital é uma área grande, que já tinha até o projeto da construção. Já tinha sido feito até isso. Porém, mas a gente conta que isso vai acontecer. Agora, o Ilha Admirável aqui, eu vi a Cida Forte aqui. A Cida é uma pessoa muito especial, uma pessoa que é aquela pessoa que você começa a conversar e não quer parar. É uma mulher inteligentíssima, uma mulher extremamente empreendedora, né? Exatamente. E esse projeto eu acho que é isso, né? Então, ele não é da prefeitura, ele envolve o governo, então a Câmara, a prefeitura, ela está envolvida, mas a gente tem a universidade envolvida, a gente tem o comércio, né? Os comerciantes, aí, a associação envolvida, a gente tem um instituto, né? O Maurício, a Priscila, que são os professores lá, estão envolvidos. Então, acho que é um projeto Sebrae. O Sebrae, que é a própria Cida que está ali, né? Que a gente fala de Sebrae, a Cida. Que na ilha pensou em Sebrae, pensou em Cida. A cara do Sebrae, com Cida certeza. Forte. Mas eu acho que esse projeto, esse programa, né? Eles falam é um programa. Isso. É um programa que ele tem tudo para dar certo, né? É um programa de empreendedorismo, é um programa aí para poder gerar, né? É um polo tecnológico, eu acho que é uma coisa interessante para a ilha, tem todas as características para poder dar certo. A junção que a gente tem, né, da universidade, governo, os empresários aí, eu acho que isso daí é um pontapé para poder ter sucesso, né? E a gente vê que tem pessoas muito boas envolvidas nele, né? O pessoal da Unesp ali, o professor Enes, o Antônio, o diretor, eles são envolvidos, professores, então assim... eu torço pelo projeto. Essa camiseta aqui, eu até tenho que pegar outra, porque onde eu posso eu vou com ela, né? Essa arte aqui é uma arte do Elias, né? E eu acho interessante a gente divulgar, né? Então, é interessante você divulgar para você mostrar que a nossa cidade está fazendo. E é um pessoal muito bacana, né? Então, quando eu vi a Cida aqui, eu fiquei feliz. A Cida é uma pessoa muito especial. E o pessoal que está envolvido nesse programa é um pessoal muito bom, pessoal de muita boa confiança. Eu torço pelo projeto, eu quero fazer parte dele. O né? chamamento que se faz aqui, olha aqui o William falando de novo, né? O chamamento é um programa para continuar, gente. Isso. É um programa para Ilha Solteira crescer. Independente de política, de governo que esteja presente, eu vejo o Ilha Admirável, reforço aqui novamente, com um viés mais de... a pauta é mais uma pauta de política de Estado, aquela coisa que envolve várias agências para o bem do coletivo. E é para continuar, perpetuar. Com certeza. Eu acho que a ideia do projeto é essa, né? De ter esse... E envolve pessoas jovens também, que eu acho que precisam, né, desse mercado. Então, acho que é uma coisa muito interessante. Bacana. Exatamente. A cidade vai ser muito bom. Aí nós falamos do primeiro mandato como vereador, veio o segundo e o terceiro mandato. Foram seguidos esses mandatos de vereador ou não? Teve uma alternância? Não, foi 2000, né? Fui vereador, depois 2004, depois 2008 eu fui vice-prefeito. Fui vice do Edson. Doutor Edson. Doutor Edson, depois 2012 do Bento. Depois 2016 eu fui vereador e 2020 agora eu tô como vice do Otávio, né? Então aquele conselho lá do início lá valeu, né? não tinha dado nem o nome para ser político. Valeu. Mas valeu. Fazendo um resumo aí dessa vida política até a gente entrar no pré-candidato. O conselho lá que eu esqueci o nome do senhor. O senhor Tacílio. O senhor acha que valeu a pena aquele conselho? De fato, ele estava certo. Falou assim, realmente, eu entrando na política, eu consegui realizar mais do que eu realizaria só como um médico. O senhor acha que... Alexandre, com certeza. Tanto ele, o Edson também, né, na época, conversou muito comigo. Eu acho que a gente consegue muito através da política. Uma política bem feita, uma política honesta, uma política que você tem visão de ajudar, né? De crescer. Então, eu fico feliz de ver quando as coisas dão certo, né?
e eu quero que dê certo. Então, a gente vê alguns programas aqui, por exemplo, de Ilha Solteira que dão certo. Hoje, né, seria dia 2 de abril, né? A gente teria o É. dia que vai ser apresentado o programa, Isso. é o dia mundial aí, de conscientização do autismo, né? Então, assim, aqui em Ilha Solteira, eu acho que existe uma programação, um trabalho feito do autismo muito bom. Então, eu me sinto bem com isso, sabe? A PAI faz um trabalho ali, ela pega as crianças de 11 meses até 3 anos e faz um trabalho de iniciação, de estímulo, né? Essa semana agora, não só para autista, mas para outros que têm outras eh, eh, problemas, né? Outras deficiência, elas fizeram a sala. Vocês já conheceram a sala multissensorial da PAI? É, Eu vi quando Uhum. lançou o chama projeto, mas a sala o pronta eu ainda é não é vi. um método, né, é de um Oxelene, eu não vou saber falar o nome Tem corretamente, todo né. um estímulo com Mas luzes, com você tem várias. lá o estímulo, né, de luz, de cor, de som, de cheiro e até a parte alimentar. Então é É. um pessoal muito engajado ali, as psicólogas, né, a fisioterapeuta. Então a gente vê lá, tem a pessoa que faz o trabalho com as pessoas diretamente ali, com as crianças. Depois a gente cai no TEA, né, TEA acolhedor que a gente chama, né, Aham. que vai cuidar especificamente depois de 4 anos essas crianças. A gente tem 72 crianças, e adolescentes autistas, né, que fazem esse tratamento, que fazem o acompanhamento. Porque o autismo, a gente sabe que ele tem características que quando você desenvolve, tantas pessoas que a gente tem. Eu tenho um amigo em Rio Preto que ele é uma sumidade na cirurgia e ele é autista. Sim. A gente tem aí pintores, a gente tem cantores que ele acaba indo para aquilo que ele quer Aham. e ele se desenvolve de uma forma muito mais específica, muito melhor, entendeu? Então a gente vê esse estímulo, a gente vê ali o Té fazendo o trabalho, né? O Gustavo, a Suzy, que fazem um trabalho excelente de físio. A gente tem acompanhamento multidisciplinar ali com os profissionais, a Maria Rita que faz a nutrição. Nós temos a neuropsicóloga, né, a Aline, tem a neurologista que é a Marise, enfim, tem as psicólogas, a Bárbara. Então, é um pessoal que trabalha muito bem. O pessoal da PAI também, as psicólogas lá, a gente vê a felicidade, a fono, né? Então, assim, eu fico feliz de ver isso, de ter esse diferencial, que não tem, infelizmente, as outras cidades, elas acabam ficando aquém, né? Então, eu me sinto bem de ver esse desenvolvimento nosso, né? Sim. Do pessoal engajado, né? Então, hoje, que vai ser apresentado aí, que é o dia 2, eu tenho, assim, muita felicidade de saber que aqui em Ilha Solteira está sendo feito um trabalho tão bem feito. Isso aí o Otávio sempre priorizou essa parte, a secretária de saúde também, Eliana. Então, assim, existe todo um grupo, né, que Aham. faz isso dar certo. Isso é importante. Então valeu a pena ter Valeu a seguido o pena, conselho e ido para valeu a política. pena, porque a gente corre atrás das coisas para poder ter essa melhora, né. O pessoal que tá em casa aí, às vezes não tá vendo aqui olho no olho, né, mas, quando o doutor Manuel fala sobre saúde, dá pra ver que ele fala com amor sobre saúde. Você vê que muda ali o olhar dele. Porque Isso É, você é ter a sua muito. especialidade e através da política você conseguir dar um, né, um algo a mais, né, que a política acaba trazendo esse algo a mais e como o senhor tem a visão da saúde, acaba focando nela, né? é. A Acaba gente focando. a gente tem outras áreas também que eu acho que a gente acaba atuando bastante, né. Sim. Eh Eu acho que Ilha Solteira tem outros diferenciais, assim, importantíssimos, né. A gente tem a parte da cultura aqui, do turismo, né. Cultura a gente tem o melhor MPB, né. O MPB agora vai ser o 49º, só não fizemos Aham. essa eu acho que esse ano, né,
A gente pega uma parte, a pandemia não atrapalhou só a saúde, atrapalhou a parte financeira também. Muita coisa. Hoje a gente, 2 anos após a pandemia, é quando a gente receberia o imposto referente àquela época. Por isso que a gente teve uma queda da arrecadação. Então a gente teve uma queda importante. Até os patrocinadores dos MPBs e de outros eventos aí, eles também recuaram esse ano, o ano passado, porque não tem recurso. Aham. Eu sei que o MPB, a gente faz também a virada cultural Virada paulista, né? cultural. Virada cultural. Nós fomos aí para São Paulo, nós íamos perder. Uma vez estava lá o Ricardo, o Claudemir, diretor de cultura, e nós íamos estar perdendo a virada cultural. E por quê? Porque eles falavam que eles tinham que ter uma redução grande e as viradas não tinham público. Nós voltamos para cá, fizemos um levantamento que sempre teve muito público. E a gente Aham. conseguiu, voltamos para São Paulo e conseguimos mostrar o público. No final das contas, só 4 cidades ficaram com a virada. Tanto é que nós fomos intitulados também Capital da Cultura, até esse seria um dos motivos, né? Ah, Eu acho que ficou São José dos Campos, Salto, Mongaguá e nós. Do interior só nós, né? só Que aí nós. permaneceu com a virada. Aham. O MPB que eu estava falando é o melhor MPB que tem do Brasil. É aqui em Ilha Solteira. E isso é falado lá, quando a gente vai lá no APA, que é o órgão que a gente sempre pede para ajudar com shows, né? Tanto na virada quanto no MPB, que é o pessoal que dá o respaldo também. Eles falam, o melhor MPB que tem aqui. A gente tem aqui em Ilha excelentes talentos, né? A gente vê aí o Tavinho, né, que fez o nosso hino até hoje, Tavinho Lima, os outros cantores aí, Aham. os instrumentistas, né? Então, essa parte também me empolga, né? Muito. Eu vi aí uma coisa que vocês iam perguntar, o que eu gosto muito de música. Música. Música, eu acho que música é uma coisa. Quando eu estudava, que eu fazia faculdade, eh, meus pais tinham acabado de ter uma separação lá, e eu fazia violão. Eu fiz violão, fiz piano, fiz flauta. E eu era muito bom no violão. Então eu dava aula no Instituto Villa-Lobos, né? Porque era o dinheiro que eu tinha, Aham. que eu ia cuidar também de mim, para eu poder sair, para eu poder ter minhas coisas, né? É lógico que eu tinha um suporte da minha mãe e tal, mas eu tinha ainda essa, essa possibilidade. Então eu sou uma pessoa que eu gosto muito de música. E as músicas eu acho que elas marcam, né? Sim, com certeza. Cada época tem uma música. Então, assim, uma outra coisa que eu acho que eu gostaria muito, assim, de trabalhar é essa parte desse pessoal da música. Música. Bacana. É. Legal. Então, 3 vezes vereador, né? Vice-prefeito. Agora o senhor decide encarar agora o executivo como prefeito, pré-candidato a prefeito. Isso. E aí, de onde veio essa decisão? Tá É, preparado para encarar essa bronca aí? eu acho que são praticamente 20 anos, né, de vida pública aí, né? 24 anos. É, eu nunca quis ser, porque eu achava sempre que a gente precisava de amadurecer. Eu não queria largar essa parte minha de médico, né? Eu não queria deixar isso, como eu não quero deixar. Mas hoje também eu faço outro entendimento, né? Sim. As pessoas às vezes me perguntam, doutor, mas o senhor vai largar de ser médico, se o senhor ganhar? Não sei se vou ganhar, mas se acontecer, eu acho que eu tenho como trabalhar muito mais pela saúde, né? Eu acho que eu consigo buscar muito mais recurso e formas das pessoas estarem muito mais supridas do que só comigo, né? Aham. É lógico que cara, tenho um maior. Meus pacientes, eu amo meus pacientes, cara. Eles são Sim. meus amigos, entendeu? As minhas campanhas, quando eu vou fazer de vereador ou mesmo como vice, eu não tenho praticamente gasto nenhum. Eles fazem minha campanha, eles vão em casa, sabe? A primeira campanha que eu saí, eu lembro que eu atendi um casal, eu estava como candidato já, é seu Hamilton e Dona Dalva. Eu tenho muito respeito pelos dois, né? Eles entraram, eu atendi e eles Aham. saíram. Eles voltaram.
Eles falaram assim, isso no meu consultório. Aham. Doutor, o senhor não vai pedir voto? Não é? Eu falei assim, É. não, eu tô atendendo. E eu nunca pedi voto no meu consultório. Nunca. Eu falei assim, mas isso nem era isso, é porque realmente ele falou, doutor, mas o senhor não tá indo pra rua, o senhor não tem papelzinho, o senhor não tem nada? Aham. Eu falei assim, não, então eu vou ver e tal. Rapaz, eles falaram, não, nós vamos organizar isso, porque tá todo mundo indo nas casas, o senhor não tá fazendo. Eles organizaram a minha campanha, a primeira vez. Eles assim, pegaram com tudo, cara, eles organizaram tudo, porque eu não tinha nem ideia. A primeira vez realmente Aham. eu tava muito... Foi sem ideia E nenhuma, olha, assim. e eles fizeram a campanha, e naquela vez lá eu fui o segundo mais votado, né. E nas outras, graças a Deus, eu consegui ser o primeiro, mas por eles, pelos pacientes mesmo, pelas pessoas que acreditam, que estão comigo, né. Então, assim, é muito tranquilo. A minha campanha de vereador eu sempre tenho muito apoio, como vice também, né. E então, agora, né, que você perguntou aí de pré, eu acho que eu consigo, se eu for, eh, candidato e realmente der certo, eu acho que eu vou conseguir fazer muito mais pela saúde, eu tenho convicção disso. Meus pacientes me perguntam, né, e eu tranquilizo eles dessa forma. E se eu estiver lá, eu vou tentar fazer muito melhor do que eu estaria fazendo ali com eles, né. Bacana. A gente abriu uma caixinha, doutor Manuel, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e a gente selecionou 3 perguntas do pessoal que acompanha o Instagram do EurekaCast. E eu vou ler o nome aqui das pessoas e fazer a pergunta para o senhor. A Graciela Poçan. A Gra Salgado, né? É. Esse nome aqui tá meio sofisticado, mas é a Gra Salgados aí, que é uma parceira nossa. Ela perguntou assim: vai ter casa de CDHU, construção? O senhor pensa em alguma coisa desse tipo? Aumentar a moradia na cidade, caso seja É, candidato e seja eleito? eu acho que isso daí da moradia é uma questão muito importante, né. O Otávio ele fez várias, né, casas, né, do CDHU ele fez cerca de 100 casas, né, que eh, estão sendo realizadas e assim, com certeza a gente vai ter esse olhar, né. Eu acho que Sim, nada mais importante que a pessoa ter a moradia dela, né. A pessoa todo mundo tem esse sonho, né. Então eu acho que a gente tem que realmente fazer isso, fazer por isso. Ou que seja CDHU, ou que seja programas que a gente tem aí de financiamento de casas, eu acho que tudo é válido para a sim. gente poder aumentar isso aí. Com certeza, esse é uma questão que, sem dúvida nenhuma, nós vamos estar junto. Então tá respondida aí a pergunta da Graziela Poçan. E teve 2 perguntas aqui bem semelhantes, eu achei interessante a gente fazer essas 2 perguntas em uma só. Uma foi o Gabriel Marques que fez e outra foi o Fabiano Roca. Ele perguntou assim, né? Resumindo o que eles perguntaram, é o seguinte: o senhor faz parte da situação, que já está há um bom tempo no governo. A pergunta deles é o seguinte: o que vem de novo aí, já que o senhor já vem já do pessoal que já vem aí, do Otávio, né? Doutor Edson, como o senhor já citou aqui, o que vem de novo? O que o senhor acha que o senhor agrega de novo, caso seja eleito? É. Toda vez que a gente é vice, né? Eu costumo falar que o vice, ele é uma pessoa que ele tá para ajudar. Eh, o vereador, eu acho que ele tem até mais mobilidade que o vice, né. Mas o prefeito, ele tá ali, ele que tá sabendo a situação atual. Eu acredito, e eu vi o trabalho que foi feito, o Otávio realizou muitas coisas. Doutor Edson, o Bento, eles fizeram cada um dentro do que eles achavam, foram realizadas muitas coisas importantes para a população, né. O Otávio, se você pegar desses 7 anos, ele fez muita obra, ele fez muita coisa que melhorou, né. A gente tem vários exames que foram liberados, a gente tem várias cirurgias ortopédicas que foram feitas, cirurgias ginecológicas, foram feitos vários mutirões, né. Então, assim, muita coisa boa foi feita, né. Creches, né, lugares de lazer, né, os parquinhos, ele revitalizou, fez a praia, melhorou. Então, assim, hoje realmente o município está numa situação difícil. A gente teve uma queda de arrecadação
que nada é 9 milhões ao ano. 8 milhões e 900. É muita coisa. Se não ocorrem os cortes, infelizmente, ia ser complicado. Só que eu acho que isso vai se adequando, né? Isso vai melhorando e a gente vai tendo uma ascensão aí, né? Porque esse período que a gente está hoje, o ICMS, que é o principal ganho do município, caiu, que é 70% do ganho nosso, caiu muito, né? Quando você pega outra taxa lá, o FPM, é 10%. Então, essa aumentou um pouco, só que é 10%, perto de 70% que você tenha perdido, 9 milhões no ano é muita coisa. É, bastante coisa. Então, assim, as medidas que foram feitas agora, nesse momento, foram necessárias, embora difíceis, né? Quando eu fiquei durante 3 meses como prefeito. Foi um período que eu precisei de assumir, eu era presidente da Câmara, e nesses 3 meses, o que eu pude fazer naquela época que pudesse reverter aquela situação que eu queria que tivesse diferente, eu fiz. Então, naquela época lá, a gente reativou a Orquestra Jovem, né? Como eu falei para vocês, eu gosto de música. A Orquestra Jovem, eu acho que importantíssimo, a gente tem a caipira, eu acho que falta uma banda aqui de ilha, né? Uma facmol aqui. Vai voltar a antiga fanfarra que tinha a fanfarra, né? Nós temos que ter uma daqui também, né? Exato. Olha lá que isso aí é uma coisa boa. Então, eu voltei. O ônibus, naquela época, dos estudantes, ele também não estava sendo, ele estava sendo pago. Quando eu entrei, a gente também conseguiu liberar. Por quê? Porque o caixa estava melhor, tinha a possibilidade de fazer isso, né? A gente também acabou dando um aumento na época para os funcionários, né, de 5%. Então, assim, medidas que foram feitas, porque na época poderia fazer. O Carnaval também, que tinha tido também uma perda na época, a gente acabou voltando. Enfim, tudo aquilo que naquele período deu para a gente fazer, foi feito. Eu tenho certeza absoluta. Agora, se as coisas melhorarem, com certeza o Otávio vai estar revendo algumas situações para poder voltar ou melhorar até as coisas, entendeu? E eu digo para você, a gente sempre quer o melhor. Eu tenho uma visão, às vezes, muito diferente do que o prefeito teve, cada um tem a sua visão, do que o outro teve, do que o outro teve. Mas a intenção nossa é de realmente melhorar em todas as áreas, né? Eu falo que quando eu cheguei aqui, tinha as escolinhas, né, de futebol. Existe hoje o Marqueira, que tem a escola, mas a gente tinha de handball, basquete, vôlei, natação, de fita. É uma coisa que eu gosto, eu quero voltar. Então, assim, a gente tem alguns sonhos, como na música aí. Eu sei que tem pessoal que faz um trabalho hoje, mas eu acho que a gente podia fazer isso maior, melhor. Então, assim, e em relação à saúde, eu acho que a saúde ela teve um avanço grande. Eu acho que tem muitas coisas que a gente pode avançar mais e eu vou lutar por isso. Como também essa questão das faculdades, né? Eu acho que a gente tem possibilidade de estar implantando isso aqui. Quero voltar, se Deus quiser, talvez até antes aí de eleição ou qualquer coisa, o transplante, a gente vai tentar, estamos tentando, porque eu estou ali com os pacientes, eu vejo a angústia, o paciente fica pronto, demora 1 ano e pouco para chamar, tem que começar todos os exames de novo. Então, assim, a gente tem essas preocupações, né? Então, a minha vontade é de cuidar de gente. Eu acho que a gente tem que cuidar, o principal é melhorar a qualidade de vida das pessoas. É isso que eu vou tentar fazer. Aí tá respondida a pergunta aí dos nossos seguidores lá do Instagram. E vamos partir para umas perguntas filosóficas? Vamos partir. A gente ia perguntar o que ele curte muito, já falou, né? Exatamente. Música, gosta muito de música. E eu tenho saudade da época das fanfarras que tinha na ilha e tal. Seria bacana se o senhor chegar Deus lá, quiser, eu fazer sou um projeto. um pouco suspeito para falar de bandas e muito mais ainda se tocar aquelas músicas mais instrumentais, sabe? Bacana. Eu não escuto quase nada isso. Bacana, legal. É uma questão de gosto, mas deu para entender aí que a ideia do Dr. Manuel é trabalhar então na área da saúde,
esporte e principalmente a parte do ensino, do desenvolvimento, da educação, né? E Com claro que certeza. eu creio que isso vai passar do educação básica até o ensino universitário. Com São certeza. os viés aí, né? Com Seguindo o certeza. É tripé. porque eu acho que a base, William, é isso. É educação e saúde. E a gente pode rechear essa base com todas essas outras coisas que são importantes também. Que o lazer é importante, né? O Aham. lazer eu acho que faz parte. Essa parte de você estar encaminhando o jovem, as crianças para poder aprender música, aprender um instrumento, fazer um esporte, entendeu? Eu acho que a gente tem aí muita coisa para fazer. Legal. Agora, o que ou quem o senhor não curte muito? Ah, pode falar à vontade. Ah, eu não curto muito preconceito, não curto muito tal coisa. O que ou quem o senhor não curte? Ah, isso eu não curto. Olha, eu acho que o que eu não curto mesmo é a injustiça. Eu acho que a pior coisa que tem é a injustiça. Que possam fazer com a gente, entendeu? E eu procuro me policiar ao máximo para nunca fazer isso com ninguém. Porque a injustiça é uma coisa muito cruel, eu acho, Sim, né? Além de desrespeito, outras coisas, mas a injustiça é uma coisa que às vezes cai pra gente, a gente às vezes não tem culpa de nada e as pessoas titulam você uma coisa injusta, né? Então acho que é uma das piores coisas, eu acho que é a injustiça. injustiça. Legal. E às vezes é irreparável, né? Uma É, injustiça É, feita, às vezes é, ficar a isso é, sequela, né, pro resto da às vezes vida. é é. irreparável. E outra pergunta aqui, né, Alexandre? É um pouquinho mais filosófica. Quando você partir, né? O que você gostaria que as pessoas falassem a seu respeito? Então, é imaginar aquela situação. Bom, Qual a imagem que sabe a deixa? situação? Bati as botas, e agora? O que eu O que o gostaria que as pessoal tá falando pessoas. em volta do meu caixão ali? É, Será que impressão que eu deixei? Qual que o senhor gostaria de deixar? Você sabe que eu nunca pensei nessa pergunta. Por isso que a gente faz ela aqui. Essa é, pergunta, Por isso que a gente faz ela aqui. Ela é bem filosófica. olha, é. Qual a impressão que o senhor gostaria de deixar? Pessoal, ó, foi um homem bom. Foi. eu acho que eu ia falar isso que você falou, né? Eu acho que essa sensação da gente ter feito o melhor possível. Eu acho que é isso que eu gostaria de passar. E o que eu fiz, eu tentei fazer o melhor possível. É legal. Fez o bem. É, justamente, o bem. Da vida aqui, o que a gente leva? Qual que é o sentido da vida? A essência da vida? O que o senhor acha que vale a pena? Essas perguntas são mesmo bem. Mas eu Filosófica. Aham. acho que o sentido da vida é a gente fazer tudo o possível melhor, fazer com amor, né? E com respeito, que é isso que eu acho que é a minha base, né? E sempre procurar fazer o melhor possível em tudo que você for fazer, né? É isso. Rapaz, eu tenho mais uma aqui, mas é tranquilo, tá? Ah. São filosóficas, mas é tranquilo. Cabe qualquer Pode resposta. Então, perguntar. pensando no mundo aí, então, tudo que tem no mundo, se você pudesse mudar uma coisa, o que você mudaria? Tivesse É poder bate para mudar. pronto aqui, não tem Tivesse poder certo, para não tem mudar. errado, é. Se eu pudesse mudar, Isso. seria muita coisa, hein? Tem muita coisa que eu Só cita gostaria uma aí, que tá bom. fosse muito diferente, né? Aham, Mas eu acho que o mundo, assim, se a gente pudesse mudar pensando de uma forma global, né? aham. Eu acho que a gente poderia ter aí a saúde para todos, né? E a paz, né? Porque eu acho que quando a gente vê, graças a Deus a gente não vive aqui, mas quando a gente pega aquelas guerras que estão acontecendo, as pessoas morrendo, Terrível. as crianças, né, as Aham. mulheres, né? Então a gente vê lá, eu acho que isso seria terrível. Pensando de uma forma mundial, eu acho que a saúde, que é uma coisa que eu sempre prezo, que eu acho que todos deveriam ter, né? E a paz, né? A paz Sim, mundial aí. legal. Doutor Manuel, pergunta bem pessoal. Qual que foi o momento mais marcante da sua vida?
mais marcante, Desce para elencar. foi o nascimento do meu filho. Quantos filhos? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. Então são 3 São momentos 3 momentos marcantes, né. únicos, né? É. A gente tem momentos que eles são importantes, né. Meu casamento, Sim. que foi um momento também muito feliz, né. Graças a Deus, Natália e eu nos damos muito bem. Agora são colegas de profissão, Somos colegas de profissão, a gente corre muito, trabalha cada um muito, para um canto agora. mas a gente se dá muito bem, a gente se ama muito. E, os meus filhos, né, a gente tem, assim, meus filhos são pessoas do bem, são pessoas boas, são os menininhos bons, né. Então eu acho que isso daí foi o melhor presente que eu posso ter tido na minha vida, é a minha maior riqueza. Eh, Quem me conhece sabe, não sou apego a nada de luxo, mas eu sou apego às pessoas, né, e meus filhos eu acho que Qual são que é a isso. idade do mais velho? O mais velho tá com 14, o do meio tá com o Eduardo tá com 13, né. Então foi o mais velho, acho que mandou uma mensagem lá no Instagram, É ele. botou a E foto do pai, e a esse é o mais melhor. e a mais nova, ela tem 11. Fez agora essa semana. O mais velho, você pergunta pra ele o que ele quer ser, ele fala: "Quero ser médico e político". Já se É, espelhou no pai. e então é ele mesmo É que sinal que ele tá vendo um bom exemplo, né? é, Sinal que ele tá vendo um bom exemplo. Ó. Porque às vezes a pessoa, o pai, sei lá, teve alguma decepção na política e vai falar, não quero ser político. Mas no caso dele, ele tá vendo um bom exemplo, tá vendo o a trabalho que tá gente sendo feito. a gente tem um relacionamento muito bom, viu, Alexandre? Meus filhos, eles participam de tudo, né. Sim, Eu procuro deixar eles a par de tudo, tá. E eles são, assim, bem instruídos, né, são os meninos e são meninos bons, não são meus filhos não, mas a gente vê que eles têm uma índole boa, sabe, eles são, do bem, como eu falo do bem, né. Legal. tá bom. Você sabe que Tirando. Pode falar. você sabe que ele falou assim, o nascimento do filho, né. Rapaz, você sabe que eu fiquei olhando na hora, assim, assustado, porque foi um momento marcante na minha vida também, e o que eu sempre falo, o maior cuidado que eu tive na época foi, até falava com o assistente social, só falou: "Ó, eu vou estar na cirurgia, hein, eu quero ver, hein". E uma coisa muito marcante mesmo, chocante, para o bem, é quando você, vê o filho nascer e quando você vê no ato do nascimento todo a todo o sofrimento que a mãe está passando ali em prol da família. Você olha para sua esposa, passa a olhar para sua esposa de um jeito diferente quando você Muda, né? vê o seu filho sair do ventre da sua esposa. Muda, é uma É. Isso é conexão que não fantástico, muda. A gente indiscutível. tem é um amor, cara, incondicional, né. A É, gente muda completamente, né. Eh, Isso aí é uma coisa que é diferente. Bacana. exatamente. Tirando o prefeito Otávio Gomes, que ele já foi indicado por outro participante, quem que o senhor gostaria de ver sentado aqui nessa cadeira aqui no Eureka Cast, Olha, contando experiências de vida? eu ia falar o Otávio. O Otávio já, É, já foi eu ia indicado. dizer o Otávio, Aham. porque eu acho que o Otávio ele fez tanto, né, e tá procurando fazer agora também, e eu acho interessante escutá-lo, né. Nós vamos convidá-lo, vamos Eu acho convidá-lo. que é importante, né, Sim. até para ele poder descrever, e eu sei o trabalho que foi feito, essas conquistas todas que eu falei, ele teve muito envolvido junto com o Frei lá do hospital e sempre nas verbas, entendeu, nas coisas que a gente tem ido atrás, né. Então eu acho ele uma pessoa importante de estar aqui, de vocês estarem escutando, né. Eh, Mais alguém? Não, Olha, eu acho que a gente tem várias pessoas que são interessantes a gente tá escutando, né. é que já É veio que é com, que já é veio com o que Otávio difícil. pensado eu já, vim né? eu vim no Otávio pensando, eu pensei de vocês, eu não sei se vocês já escutaram o Cidinho, que fez parte da Emancipação, Eu- Não, não, né. ainda não, não. É Cidinho um não. nome É. bom.
E eu vou falar um negócio para vocês, uma coisa que a gente está indo atrás, que eu acho importante para nossa cidade, é atrás do museu. Que legal, hein? A gente, a semana retrasada, a gente está com esse processo já faz um tempo, né, atrás do museu aí. O Ricardo, o diretor de cultura, também o Claudemir está indo e o Otávio. E a gente acha muito importante, pela história de Ilha Solteira. Eu disse do Cidinho aqui, porque o Cidinho, o Vitório, eles fazem parte dessa emancipação, da história, né? E a gente está indo atrás do museu, que é um museu de energia, a história dos barrageiros, de como começou a ilha, da emancipação, que eu acho que isso tem que ficar gravado, né? Então nós tivemos numa última reunião lá no Museu Catavento, que o pessoal que vai estar fazendo essa instrução, né? Aham. Eles vão estar aqui dia 10, dia 12 de abril, vendo os locais, vendo a cidade. E eu acho muito interessante ter essa parte histórica, né? E lá eu já descobri que tem um outro projeto deles, que eu já falei, que eu acho interessante trazer, que chama Fábrica de Cultura, que é um Olha projeto só. que engloba Legal, teatro, hein? música, dança. É muito bacana aquele projeto. Eles estavam levando para Sorocaba, eu falei, ó, vocês têm que levar lá para Ribeirão, eles estavam levando, Aham. para a ilha. E Aham. aí a gente já começou uma conversa. Legal. Então, eu acho que o Cidinho é uma pessoa Cidinho. importante. É, Mais pessoas já indicaram o Cidinho, viu? É. ele é uma Vamos pessoa que convidar ele ele, sim. que ele participou, né? O Gustavo, que é o fisioterapeuta que trabalha com o TEA, né? Que é uma pessoa também que eu acho que é interessante trazer para falar do trabalho que ele faz. Eu acho que é importante Legal. ali, aquela equipe, né? E é isso. Bacana. Então está aí, mais um Eureka É. Cast, hoje com o Dr. Emanuel, Tem, pré-candidato a e tem um prefeito de recadinho Ilha aí Solteira. que o senhor gostaria de deixar para a população. Nessa câmera aqui, ó. Aqui, ó. Fica à vontade, pode Fica à mandar um recado aí vontade, pro deixa aí as pessoal. suas considerações finais. Eu queria agradecer, né, a possibilidade de estar aqui, agradecer vocês aí. Eu acho que esse programa é um programa que ele tem se tornado muito importante. As pessoas gostam de assistir, gostam de estar aqui, fazem questão de estar aqui. Legal. Então a gente fica realmente feliz de ter sido convidado, de estar aqui presente. Vocês realmente deixam um ambiente bem agradável para a gente. Quero dizer a todas as pessoas aí que estão comigo, que estão nessa empreitada aí, eu quero agradecer cada um, né? Não vou nominar aqui, mas eu tenho tido muito apoio e eu quero agradecer do fundo do meu coração, né? São pessoas boas, né? Eu acho que a intenção que a gente tem é a melhor possível e eu espero que a gente consiga fazer o melhor possível, né? Então eu quero realmente agradecer. Eu acho que a minha palavra aqui hoje é gratidão. É gratidão por todas aquelas pessoas que estão acreditando e fazem parte, né? Porque eu costumo falar que a gente não faz sozinho. A gente faz num conjunto, num coletivo, que é sempre assim que eu penso. Quando eu vou tomar qualquer decisão em qualquer grupo, eu chamo para poder a gente discutir e para poder fazer aquilo que é o melhor, né? Então, se é na hemodiálise, se é na clínica, a gente sempre faz isso participando, para as pessoas participarem, que eu acho que isso que é importante. Então, eu tenho um grupo de pessoas comigo que são muito importantes, né? E eu queria realmente agradecer, né? Agradecer, eu tenho gratidão por essas pessoas e quero fazer o melhor possível. Quero agradecer a Deus por essa possibilidade. A minha família, que ela tem que estar preparada para tudo, né? Verdade. A minha esposa, meus filhos, a minha mãe, né? Minha irmã, meus cunhados aí que estão aí, minhas cunhadas. Aos meus amigos que sofrem também, às vezes, com algumas coisas, eu falo, não, isso passa, né? E dizer que a gente procura fazer o melhor possível, de uma forma honesta, sem agredir ninguém, sem atacar ninguém, que é assim que eu peço para que cada um faça. Quando alguma coisa não sai dessa forma, a gente tem ido e tem puxado para que não aconteça. Eu acho que a gente tem que ter respeito, né? Eu acho que nessas jornadas aí, eu acho que às vezes falta um pouco de respeito, falta um pouco de hombridade, e essas atitudes assim, eu acho que são terríveis, né? Então eu queria realmente que o pessoal que está comigo, o pessoal que está junto, e quero fazer o possível para fazer o melhor, ter essa palavra de gratidão, que eu acho que é isso, esse agradecimento. Legal, Bacana. bacana. Legal. Programa bem bacana com o Dr. Emanuel Zinesi. E
A gente quer convidar você que está nos acompanhando aí a se inscrever no canal, se inscrever, compartilhar. Você que gosta do Dr. Emanuel, pega esse videozinho, compartilha para os amigos aí, foi bacana o bate-papo. Conhecemos eu, 99% da história de vida eu não conhecia. Não conhecia. O bacana do podcast é isso daí, a população passa a conhecer. E já fica aí também um convite para retornar no próximo momento. Caso seja eleito. Caso seja eleito. E também para falar da profissão. Tá? Falar um pouquinho mais como é a área, a especialidade, o que é, como funciona, para o povo tirar conhecer dúvidas um pouco do melhor. Povo. Exatamente. Quem sabe num programa ao vivo, né? Tirar dúvida do povo. Bacana. Aí, bacana. Bacana sim. Bacana. É isso Fechou. aí, né, Alexandre? Forte abraço, pessoal. Se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo aí, para que as pessoas conheçam mais do Dr. Emanuel. E Ilha Solteira, né? A gente tem muito talento na nossa cidade. Com certeza. E a gente fica muito feliz mesmo, de coração. É o feedback do pessoal na rua. A história do fulano eu não conhecia, fiquei sabendo lá no programa de vocês. Essa foi a real intenção desse programa, né? É isso aí. Beleza. Forte abraço. Fica com Deus, Dr. Emanuel. Obrigadão. Valeu.